Olá! Hoje eu trouxe um assunto pra gente conversar que foi de alguma maneira uma sugestão, né, de algumas pessoas que assistem aqui os meus vídeos, principalmente de algumas mulheres. Então, eu vou falar pra vocês das alterações de sono e principalmente da insônia no período do climatério. O climatério é o período conhecido como o período de transição, né, na vida das mulheres entre o período fértil até o período não fértil. Então ele começa por volta ali dos 40 anos, em que as mulheres têm umas alterações hormonais importantes, né, começam a ter algumas alterações hormonais importantes, até, né, o acontecimento ali da menopausa, que é a última menstruação das mulheres, marcando o final do período reprodutivo e o período também de pós-menopausa, né? O que a gente percebe? Que tem uma grande quantidade de queixas relacionadas à mudança de sono ao longo deste período. E aí é importante a gente entender esses três momentos, porque a literatura não vai relacionar o aparecimento dos sintomas no na pré-menopausa, na menopausa e na pós-menopausa. O que eu quero dizer com isso? A queixa de insônia durante o climatério e durante esses períodos, né, bem marcados, a queixa de sono deve ser entendida como uma questão situacional. O que isso quer dizer? Não é porque uma mulher por volta dos 40 anos começou a apresentar uma queixa de insônia que esta queixa vai se perpetuar necessariamente para o período da menopausa e para o período da pós-menopausa. Ou seja, cada um desses momentos, né, aí do ciclo da mulher, ele é entendido como um momento estanque, né? Ou seja, não há uma relação em mulheres que apresentam distúrbio de sono na pré-menopausa, né? Como se elas tivessem maior chance de apresentar insônia ou outros distúrbios de sono ao longo, né, da vida depois desse período. O que é importante a gente entender? De fato, a queixa de insônia neste período, ele aumenta porque isso é real, né? O sono das mulheres passa por algumas transformações, por algumas alterações, e uma das hipóteses para isso é justamente a alteração hormonal. Então a queda, né, na produção, na secreção do estrogênio, né, que é um hormônio bastante importante, fundamental para essa questão reprodutiva, quando esse estrogênio deixa de ser produzido, é como se o nosso relógio biológico tivesse que fazer algumas adequações, né? Então o relógio biológico ele acaba sendo impactado, né, por essas alterações hormonais que são típicas desse período da vida. Além disso, a própria alteração orgânica, metabólica, né, e vasomotora que este período da menopausa vai trazer, e aí o principal sintoma que a gente tem relacionado a isso são os calores, né, as ondas de calor e as ondas de frio que acometem grande parte das mulheres, a queixa de distúrbio de sono muitas vezes também tem uma relação com estes sintomas, né, que são sintomas específicos desse período da vida. Outra questão que também pode exacerbar e trazer um número maior de queixa relacionado ao sono nesses períodos da vida tem a ver com os estados emocionais. Então, é um período em que a gente tem um aumento, talvez, né, da epidemiologia de transtornos depressivos e até transtornos ansiosos, ou seja, quanto mais depressivas e mais ansiosas as mulheres estiverem neste período, maior a chance também de ter um distúrbio do sono. E o que fazer com isso, né? Se é fato que talvez exista mesmo uma chance maior, né, da mulher desenvolver uma insônia no período do climatério e aí em qualquer uma dessas fases, né, na pré-menopausa, na menopausa ou na pós-menopausa. Algumas práticas, né, podem ajudar a enfrentar esse momento. E eu acho que o principal é a gente entender que estes sintomas, inclusive a queixa em relação ao sono, ela é situacional, né? Então isso não significa que aquele padrão de sono ele vai se apresentar assim para sempre. E esse é um medo que eu percebo que as mulheres que apresentam alteração de sono quando entram nesse período, elas têm, né? Tem uma preocupação muito grande de que isso não vá passar e de que de fato elas vão se apresentar insônias para o resto da vida. O que acontece? Se
não houver um cuidado com a rotina de sono, né, com o cuidado em relação à ansiedade também, a outras questões de humor, a práticas de boa saúde, a chance desta insônia, que é situacional, que tem uma relação com os sintomas da menopausa e também com a questão hormonal, a chance, né, deste evento, desse episódio situacional se tornar um episódio cronificado, né, uma questão mais cronificada e aí se arrastar por um longo tempo, aí a gente tem uma chance grande, então, disso acontecer. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Primeiro, boas práticas, né, de higiene do sono. Então, organização de rotina, né, cuidar do ambiente de sono. Eu já falei um pouquinho sobre essas dicas, né, de organização em relação a hábitos que ajudam a gente a dormir melhor. Então, caprichar bastante nessa rotina de sono, cuidar de alimentação, cuidar de prática de atividade física, né, cuidar do ambiente, do leito de sono, tentar garantir que todos os fatores que sejam necessários para que você tenha uma boa noite de sono, de fato, estas coisas aconteçam. Outras coisas que podem ajudar são todas as intervenções que podem ser feitas para diminuir os sintomas vasomotores, ou seja, os calores. Então, tem alguns trabalhos que vão listar a acupuntura, alguns medicamentos, e aí o acompanhamento médico ele é imprescindível, né? E também outras coisas, como atividade física e até os tratamentos, né, de reposição hormonal que melhoram bastante. Fora isso, cuidar da cabeça, né? Então tentar diminuir aí qualquer possibilidade de um transtorno depressivo ou de uma ansiedade exacerbada que tome conta, né, do dia a dia dessa mulher. Um outro dado que também eu acho que faz sentido a gente frisar é que alguns trabalhos vão correlacionar o aumento, né, de queixa em relação ao sono no período do climatério e aí também, né, nesses 3 momentos em mulheres fumantes, né? Ou seja, não é exatamente uma prática de higiene do sono, mas mulheres fumantes têm uma chance maior de desenvolver distúrbio do sono ao longo aí do período do climatério e principalmente na menopausa e no pós-menopausa, período em que estas questões todas ficam ainda mais exacerbadas. Tá bom? Então, mulheres, se cuidem, né? É muito importante a gente cuidar da nossa qualidade de vida, da nossa qualidade de sono, porque isso impacta sobre outras esferas da vida, né? E qualidade de vida nunca é demais, tá bom? Espero que vocês consigam fazer esse movimento de olhar para vocês, tentar entender se é mesmo quem tem uma queixa de sono, né? Se tem só uma relação com a questão hormonal e com esse momento biológico aí da vida, ou se de repente está acontecendo alguma coisa na vida, na rotina, nas relações, que podem também exacerbar, né, esse descontrole em relação ao sono, o que é bastante ruim e que necessita, né, ser olhado e pedir ajuda, tá bom? É isso, hoje ficamos por aqui, um beijo!